Um menino com uma vida humilde que um dia sonhou tornar-se médico. Persistiu e, com o incentivo do pai, transformou-se em psiquiatra. No meio do caminho surgiu um novo sonho. E a medicina passou a dividir espaço com a carreira de escritor. Foi considerado pela Folha de São Paulo como o autor mais lido da década. No Iluminuras de hoje, conversamos com Augusto Cury. Qualidade de vida, desenvolvimento da mente e da inteligência são alguns dos temas abordados por Augusto Cury e suas obras, sejam elas de ficção ou científicas. Paulista, nascido na cidade de Colina, tem mais de 10 milhões de exemplares vendidos em todo o país. Na China, o livro O Vendedor de Sonhos recebeu o prêmio de melhor obra internacional. E eu agradeço a presença do Augusto Cury aqui conosco nesta entrevista que hoje está sendo gravada aqui no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela sua participação, o tempo que está dedicando para que possamos falar com os nossos telespectadores. Gostaria de começar perguntando a respeito de uma questão, que é o rótulo, porque os seus livros são classificados normalmente como livros de autoajuda. Toda a rotulação ela pode ser extremamente ou pelo menos um pouco imprecisa. É o caso dos seus livros? Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui na TV Justiça, na sua presença. Os meus livros não são de autoajuda, eles são de aplicação psicológica. Por detrás deles tem uma teoria que eu demorei mais de 25 anos para escrevê-la, há mais de 3.000 páginas, e hoje essa teoria é objeto de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil, e tem vários cientistas estudando. E eu democratizei o acesso à informação. Quando eu falo, por exemplo, sobre a necessidade de navegarmos nas águas da emoção, eu dou ferramenta. Como proteger a emoção? Como sobreviver nessa sociedade altamente estressante e desenvolver saúde psíquica? À medida que eu democratizo o acesso, algumas pessoas que não leram, não analisaram, não percebem que tem todo um corpo teórico, uma série de fenômenos conscientes e inconscientes que estão na base dessas informações. Na própria TV Justiça, nós sempre tivemos um desafio na medida em que ela funciona como uma espécie de mediador entre as atividades jurídicas, o poder judiciário e o cidadão. E que a questão da linguagem técnica, somos cobrados de ter uma linguagem técnica correta e, ao mesmo tempo, traduzir isso para o cidadão. Não é algo parecido que acontece em relação a essas teorias que são essencialmente psicanalíticas ou psiquiátricas e a passagem disso, no caso, por meio dos livros, para o leitor, para o cidadão que está lendo fazendo aquela leitura? Na realidade, o tecnicismo, as palavras mais técnicas e herméticas, elas impedem o processo educacional. Uma pessoa verdadeiramente grande tem de se fazer pequeno para tornar os pequenos grandes, até na linguagem. Sejam pais, educadores, professores, juristas e assim por diante. Eu, particularmente, como lido com a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, onde o eu é desenvolvido, se torna, ou deveria se tornar, autor da própria história, e também fenômenos que estão na base da construção das ideias, das angústias, das fobias, dos conflitos, das nossas incoerências. Enfim, pelo fato da mente humana ser muito complexa, é fundamental que nós possamos democratizar o acesso à informação, deixarmos um pouco as palavras mais técnicas, os conceitos mais fechados e democratizarmos, ou seja, tornar acessível essas informações para que os nossos espectadores, os meus leitores, desenvolvam a arte de pensar, o QP, que é mais importante, na minha opinião, que o QI. O QI, o consciente da inteligência, é de origem mais genética. O QP é o consciente da arte de pensar, como trabalho perdas e frustrações, como escrevo os capítulos mais importantes da minha vida nos dias mais difíceis da minha história, como gerencio os pensamentos, administro o estresse. Enfim, é fundamental desenvolver o QP. E eu tentei, pelo menos, nesses 30 livros que escrevi até hoje, dar essas ferramentas para que os meus leitores possam aplicá-las, seja no teatro da sala de aula, no microcosmo da sala de casa ou nos espaços das empresas. Daqui a pouquinho eu gostaria de falar um pouco a respeito dos personagens, da forma de fazer os livros. Mas antes, uma informação fundamental a respeito da teoria da inteligência multifocal. O que é exatamente essa teoria? A teoria da inteligência multifocal é uma das poucas teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu como protagonista da nossa própria história, os papéis conscientes e inconscientes da memória e o processo de formação de pensadores. Como homens e mulheres, ao longo da nossa história, romper o cárcere da rotina e libertar o seu imaginário, desenvolver
novas ideias e fizeram a diferença na sociedade. Tem uma série de ferramentas que eles utilizaram, muitas vezes não conscientes. São ferramentas inconscientes que foram fundamentais para que eles deixassem de ser repetidores de informação e se tornassem construtores de novas ideias. Há uma espécie de decálogo que foi colocada já nos seus livros, que são 10 leis para ser feliz. Como, por exemplo, vou citar apenas algumas, a arte de apreciar o belo, a arte de se colocar no lugar do outro. Isso é algo inerente ao ser humano ou é algo que, na verdade, tem de ser desenvolvido por cada um, ou pode ser desenvolvido por cada um? Esses códigos da inteligência, ou esse decálogo, como você disse, devem ser aprendidos, desenvolvidos ao longo da formação da personalidade e até o último suspiro existencial. Felicidade é um processo não mágico. Não são os heróis ou as pessoas mais cultas, que têm mais sucesso acadêmico, financeiro, social, que são as pessoas felizes. Uma pessoa feliz deve respeitar esse decálogo, deve respeitar esses códigos da inteligência e desenvolvê-los ao longo da sua história. Vou citar alguns. Número 1, contemplar o belo. Uma pessoa verdadeiramente rica, ela faz muito do pouco, porque quem precisa de muito para ser feliz, para desenvolver migalhas de prazer, vai viver uma vida miserável. E há muitos miseráveis morando em palácios. É refinar a arte de observar, é abraçar mais, se entregar mais, observar os luares, gastar tempo com as coisas diminutas e simples, com aquilo que o dinheiro não compra. E eu tenho suplicado nesses mais de 60 países em que sou publicado que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente, porque não refina esses códigos da inteligência. E contemplar o belo deveria ser trabalhado desde a mais tenra infância, mas infelizmente a educação se tornou superficializante. Falamos do mundo de fora, mas nos calamos sobre o mundo de dentro, por isso nós estamos gerando muitas pessoas imaturas, ainda que sejam socialmente proeminentes e financeiramente ricas. Então, essas funções, elas levam a arte da contemplação do belo, e não apenas isso, também leva a capacidade de proteger a emoção. Seja na China, na Rússia, na Coreia, na Europa, nas Américas, não se fala sobre a necessidade vital de proteger a emoção, até porque não sabia-se como protegê-la. Hoje nós temos alguns princípios claros. Comunicar esse conjunto de ideias é algo que também demanda um determinado trabalho. A escolha especificamente pelos livros e em formatos diferentes, do ponto de vista ficcional e do ponto de vista de trabalhos mais, digamos assim, expositivos. Por que a escolha dessas duas formas? Aliás, já adiantando, um dos livros já vai virar filme. Exatamente. Um dos livros, O Vendedor de Sonhos, vai se tornar filme o ano que vem. E o livro O Futuro da Humanidade, que também é uma ficção, vai se tornar uma peça teatral. E o livro de Gênio Louco, Todo Mundo Tem um Pouco, também vai se tornar uma peça teatral o ano que vem. Bom, eu transito por essas duas áreas, como você bem falou. Livros expositivos, de aplicação psicológica, ou seja, não ficção, e os livros de ficção ou romance. Aliás, publiquei há pouco tempo o livro Colecionador de Lágrimas. E por que optei também sair um pouco da ciência e entrar no mundo do romance? Para ter mais flexibilidade para falar de temas altamente complexos. Veja no Colecionador de Lágrimas. Eu falo sobre as atrocidades cometidas por Hitler na Segunda Grande Guerra Mundial. É um romance histórico, tem 18 páginas de referência bibliográfica, porque estudei muito durante anos para escrevê-lo. Nele eu estudo como Hitler desenvolveu sua personalidade, quais eram os corpos estressantes que ele teve e quais as técnicas de dominação de massa que ele, Goering, e Goebbels e tantos outros usaram para, primeiramente, dominar o inconsciente coletivo dos alemães, para depois devorar judeus, marxistas, eslavos e assim por diante. E me preocupa muito, é um grito de alerta que eu faço no livro, é que novos Hitlers poderão surgir nas décadas seguintes, quando houver um corpo estressante social e econômico. Aquecimento global, insegurança alimentar, competição predatória entre as nações e assim por diante. A educação mundial não está gerando pensadores capazes de filtrar esses psicopatas, capazes de dar um choque de lucidez no voto, no exercício da democracia e assim por diante. Então, eu uso a ficção para levar os leitores a navegar em áreas complexas desse mundo chamado mente humana. Uma última pergunta, nós já estamos na expectativa de lançamento de um novo livro. Um novo livro chamado Manual dos Jovens Estressados. Jovens
de 8 a 80 anos. Não podemos ser estressados demais. Eu tive o privilégio de descobrir uma nova síndrome na ciência, chamada síndrome do pensamento acelerado, e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é cometida por ela. E uma das causas da síndrome do pensamento acelerado é o excesso de informação, preocupação e de atividade. No passado, o número de informação, Cadu, dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos. Hoje dobra-se a cada 1 ano. Informações não trabalhadas como conhecimento, conhecimento não trabalhado como experiência, experiência não trabalhada como sabedoria, e sabedoria não trabalhada como capacidade de pensar, de reagir, expor ou impor as ideias, se colocar no lugar dos outros, proteger a emoção e assim por diante. Portanto, o excesso de informação estressa o cérebro, gerando uma hiperconstrução de pensamentos numa velocidade nunca antes vista. Produzindo o quê? Dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, nó na garganta, acordar cansado, fadiga excessiva, irritabilidade, flutuação emocional num momento tranquilo, no outro profundamente irritado, déficit de concentração e, em especial, déficit de memória, esquecimento. E vivemos numa plateia de pessoas esquecidas. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais é uma bomba contra a nossa qualidade de vida e cada um de nós devemos ter a responsabilidade de desenvolver um eu que dá um choque de lucidez. Critique cada pensamento perturbador, por favor, não sofra por antecipação e não queira ser o mais rico do cemitério, o mais perfeito de um leito de um hospital. Tenha um caso de amor consigo mesmo, porque a vida é bela e breve como gotas de orvalho que por instante aparece e logo se dissipa. Eu teria muito mais perguntas a fazer, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. De certa maneira também é até bom, né, doutor, porque a gente não contribui com essa síndrome do pensamento acelerado. Parabéns. Bastante reflexão para os nossos telespectadores. Muito obrigado mais uma vez pela participação. É uma honra estar com você aqui. Muito obrigado. E não saia daí, aproveite, dê uma relaxada e volte daqui a pouquinho que tem mais Iluminuras hoje. No próximo bloco, depois do intervalo, nós vamos conversar com o professor de Direito Internacional Márcio Garcia, que além das atividades no direito, criou um grupo para discutir direito e cultura. Daqui a pouco, depois do intervalo.